E estamos de volta para mais um episódio do Primeiras Senhoras e voltamos a estar do mesmo lado, não é, Dani? Portanto, isto hoje só quer dizer uma coisa, temos convidados especiais e são mesmo bastante especiais. Temos connosco o treinador do Futebol Clube do Porto, Daniel Chaves, e também a Inês Valente. Obrigada por terem aceito o nosso convite para esta pequena conversa. Espero que esteja tudo bem. Receberam-vos bem, certo? Sim, até agora nada a reclamar. Sempre importante. Acho que podemos começar já, e a minha primeira pergunta é, no fundo acho que é a mais simples de todas, que é como é que tem sido este início da época? Pode começar o Mister a responder? Como é que tem sido este início da época, este novo contexto, estas primeiras jornadas? Tem sido especial, penso, para toda a gente. Seja entrar num clube como o Futebol do Porto, no futebol feminino, é sempre especial para toda a gente e ao mesmo tempo também de adaptação. Seja delas ao contexto Porto e do clube também ao contexto do futebol feminino. E tem sido semana a semana quase adaptativo, né? Nós adaptarmos ao clube e no fundo o clube a nós também, mas tem sido até agora fantástico mesmo. Inês, do ponto de vista de jogadora, também no novo contexto, como é que tens vivido este novo ciclo na tua vida também? Um novo clube, como é que tem sido? Tem sido uma experiência diferente. Quem conhece o futebol feminino sabe que as condições que o Porto nos dá não são a regra e por isso nós só temos que retribuir o quanto nos dão, que é significativo mesmo. Há muito tempo que já se ia pedindo e o Porto, ou seja, já há aqui este pedido do Porto para entrar no futebol feminino há algum tempo, finalmente aconteceu. O facto de também serem vocês, o Mister, o primeiro treinador e a Inês uma das primeiras jogadoras, traz aqui um sentimento especial, ao mesmo tempo traz maior responsabilidade por serem os pioneiros. Sim, posso começar eu. É sempre especial, claro. Por cima, sendo portista também, mais especial se torna. E ser o primeiro é um motivo também de orgulho, como já fui dizendo. Mas ao mesmo tempo, lá está, mete essa responsabilidade acrescida face ao projeto e às ambições do clube no futebol feminino. Faço as palavras do Mister as minhas, porque sendo as primeiras, claro que é um orgulho, ainda para mais sendo portista, mas está acrescida muito a responsabilidade porque lá está, tudo o que nós vamos fazer vai ser história e há um olhar atento para todos nós. Tanto que, eu percebi que ias falar, mas não ia. Agora até vou pegar nisto que acabaste de dizer, tudo o que fizemos no fundo vai ser um bocadinho de história e o Futebol Clube do Porto, logo no primeiro jogo que abre o Dragão, até era algo que estávamos aqui a falar em off, bate logo o recorde nacional de assistências para ti como jogadora. Como é que foi pisar aquele palco e perceber toda a envolvência? Se estavas à espera, não estavas? Como é que foi essa manhã para ti? Nós falamos sobre qual é que seria a nossa expectativa sobre o número de adeptos e eu lembro-me que na altura eu disse 3.500 e não foi convincente, porque não sabíamos mesmo o que esperar. Mas eu acho que a ficha não caiu logo, acho que também ainda não caiu, mas está mais próximo do que aquilo que realmente aconteceu. Mas não sei, é estranho porque nós estamos habituadas a ter na bancada pais, familiares, às vezes amigos, e passamos a olhar para o lado e estava um mar de gente que nós nem conhecíamos. Exato, um estádio tão repleto que na altura, salvo erro, havia o plano de abrir só uma das bancadas, de repente tinhas aquele primeiro piso todo completamente cheio, e mesmo para o Mister, como é que foi também viver isto naquele dia? Acima de tudo, um momento único. Acho que já todos estivemos sentados como adeptos naquela bancada e como treinador um dia a sonhar pisar aquele relevado como treinador principal. E lá está, um momento único para mim, também um momento único para o clube. E volto a repetir o que tenho dito, o mais especial não foi premeditado bater um recorde de assistência. Nem sequer nunca foi falado nisso. E eu lembro-me de olhar para o número, lembrava-me quando apareceu no ecrã o número, lembrava-me que o recorde estava em 20 e tal mil, e eu dirijo-me ao banco e digo, eu acho que batemos o recorde de assistência nacional. E lá está, foi muito importante também para o clube entrar desta forma, e especial acima de tudo. Difícil fazer-se ouvir no meio de 30 mil pessoas, muito mais difícil. Tentar comunicar para o outro lado do campo era impossível, era mesmo impossível. Vamos cá puxar um bocadinho aqui a fita, que é primeiras reações quando o telefone toca e o Mister e a Inês recebem o convite. Futebol Clube do Porto, queremos que estejam cá. Qual é a primeira reação quando o telefone toca? Quando tocou, vindo de quem vinha à chamada e saindo a notícia que saiu também nos dias anteriores, eu imaginei logo para o que era. E foi um sentimento, mais uma vez, é o que eu digo, foi especial, ao mesmo tempo emotivo. E
e fui a correr para o Dragão para reunir, também para perceber Foi daquelas qual era a alturas em que realidade. foi mais o instinto, nem passou bem, foi mais o Foi, instinto. e até vou confessar, eu tinha uma viagem para Lisboa à hora que me falaram para ir reunir e cancelei Lisboa fica para depois. Cancelei imediatamente para ir ao Dragão ter a reunião. Sim, foi semelhante, lá está. Quando o Porto falou comigo, todas as outras portas se fecharam porque eu sabia que era o que eu queria e lá está. Há sempre rumores sobre o que é que o Porto ia fazer com a primeira equipa e eu nunca pensei que fosse uma possibilidade porque, lá está, falavam em estrangeiras e a época passada não foi a melhor, por isso não tinha mesmo... Achava mesmo que não era uma hipótese real e quando falaram comigo era aquilo que eu queria. E estar agora a lidar com tudo isto, ou seja, 30 mil pessoas logo no primeiro jogo, há muito cuidado também do clube em mostrar o que está a ser feito, muita presença nas redes sociais, há muita conversa em torno do Futebol Clube do Porto. Como é que também está a ser para vocês lidar com este mediatismo, que muitas vezes não é tão comum no futebol feminino? Acredito que seja uma experiência nova também para vocês. Como é que está a ser lidar com isso? Pôr os pés na terra? Não tem sido fácil, acho que falo por mim, é a parte mais difícil de lidar, neste caso entrevistas, televisão, tudo o que é reportagens, para mim torna-se mais difícil. Depois um bocadinho ir pegando isto de alguma forma cria expectativa. E o trabalho também tem sido colocar as coisas no patamar certo e trazer também o sentido à realidade de que isto não vai ser tudo como se calhar as pessoas veem do lado de fora e com a facilidade que pensam. Da minha parte também a gestão dessa expectativa no grupo e também perante toda a gente tem sido esse o foco. E vocês, Inês, enquanto grupo, sentem também este mediatismo acrescido, mas ao mesmo tempo que têm que manter o foco e gerir essa expectativa? Sem dúvida, eu acho que dentro da equipa lidamos todas de maneiras muito, muito diferentes. Eu tento sempre manter-me um bocado afastada porque também não me sinto tão confortável com isso, mas não vou mentir, claro que é bom sentir o apoio e por isso tento aproveitar, mas mantendo-me sempre uma distância de segurança. Ok. Ok. Porque acaba por ser... Eu acho que não é deselegância para com o resto dos clubes, neste caso, que estão a competir também na terceira divisão, mas olhando ao contexto, olhando às estruturas, olhando aos plantéis, o Porto acaba por ser, se calhar, a equipa mais forte da terceira divisão. Acho que não fica mal reconhecer isto perante os outros clubes. Acho que é assim que é. E isto também cria-vos essa expectativa acrescida, ou seja, porque uma pessoa, presumo que vocês também sabem o valor que tem, não é? Cria esta expectativa acrescida para este arranque. Expectativa a mim cria mais, ou seja, sentido de responsabilidade. Faça isso. Acho que a expectativa está alta. Sim, mas as coisas também não são como toda a gente pensa que são. Ou seja, o Porto não entrou com investimento absurdo, no caso, para ganhar isto fácil, para subirmos divisão rapidamente. Sabemos o caminho que queremos fazê-lo, claro. Sabemos a qualidade que temos dentro do plantel, mas também sabemos a qualidade que a competição tem e a disparidade entre equipas que também envolve, que é verdade. Há equipas que têm menos qualidade, a verdade é essa, mas felizmente que existem, que há mais gente a competir, mas também há outras equipas que também querem subir, que têm ambições, como na nossa série, por exemplo, temos o Leixões, que nos últimos anos é candidato à subida, e lá está, é ter os pés assentos na terra, saber o caminho que temos que fazer e acima de tudo não perdemos o foco, mais uma vez. Eu lembro-me que nesse tal jogo no Estádio do Dragão, eu estive na conferência de imprensa, fui eu que perguntei ao Mister sobre, na altura, as declarações do Presidente André Vilas Boas sobre a questão de subir divisão, e assim o Mister falou muito disso, desse peso, desse sentido de responsabilidade. Portanto, Inês, também te queria perguntar esta mensagem, que certamente também passa do Mister, como é que vocês também encaram estas coisas que se falam e que vocês ouvem deste porque o Porto é muito forte, e não é? Como é que vocês encaram isto dentro do balneário? Lá está, pessoalmente eu tento me afastar disso porque aumenta muito a pressão que sentimos sobre as coisas e eu prefiro focar-me em cada treino e depois no jogo e tento mesmo afastar-me daquilo que é a pressão que metem sobre nós, porque a verdade é que existe essa pressão e nós temos muita responsabilidade. Por isso tento dosear para que não seja um exagero, mas também ter noção de que sim, nós temos que mostrar que merecemos estar onde estamos e que merecemos subir. Okay. Quais é que têm sido os maiores desafios desde que esta aventura toda começou? Ou seja, Futebol Clube do Porto,
toda esta envolvência. Quais têm sido os maiores desafios que têm sentido ao longo desta caminhada, que ainda é curta, mas que já tem aqui alguns pontos altos e que têm sido muito falados? Lá está, do meu ponto de vista, gestão dessa mesma expectativa que estávamos a falar, porque essa acho que vai ser a maior dificuldade que vamos ter, porque a expectativa, mais uma vez, está alta e os resultados, se calhar, que vamos tendo ajudam a que esteja assim, mas sabemos que não vai ser assim o ano todo. E a gestão disso, para mim, vai ser, ou seja, o desafio mais complicado que tenho. Perante elas, também perante as pessoas de fora que se calhar não conhecem tão bem a realidade e ainda o último resultado nosso olham e eu li comentários de vai ser um passeio. Não vai ser um passeio. Aconteceu neste jogo, faça eventualmente a adversidade que tivemos do outro lado, ou a pouca adversidade, mas noutros jogos não vai ser assim. E lá está, acho que vai ser esse o maior desafio que vou ter e que tenho lidado também agora. Para além do que o Missério disse, acho que para todas nós, foi como disse no início, a realidade do Porto não é a regra no futebol feminino, então habituarmos a todo um contexto em que nós temos todo o tipo de ajuda possível, todo o tipo de condições e de apoio, cresce em nós inconscientemente uma pressão extra e lidar com isso, sobretudo no início, não foi fácil, mas lá está, com o tempo estamos-nos todas a habituar. Mas é um bocadinho o que a Inês fala. Imaginem, os jogadores estavam na terceira divisão noutros contextos, os jogadores estavam na segunda divisão em contextos mais adversos também, caírem numa realidade de Porto, com a expectativa que recai sobre elas, com a expectativa que recai, né, sobre a própria equipa no contexto competitivo que está, e não é fácil mesmo para elas, de alguma forma, e temos que compreender isso também, lidar com isto tudo, porque não é. Ou seja, Sim. é tudo novo. Com uma massa adepta mais exigente, que cobra muito. E a pressão é inerente ao clube onde estamos, porque se não queríamos ter esta pressão, não aceitámos a vir para o Porto. Temos de saber lidar com isso, mas tendo em conta que é normal da parte delas isto ser tudo novidade, porque é. E pegando um bocadinho também nisto de ser muita coisa a acontecer, e agora vira-me um bocadinho para ti, porque tu és estudante de medicina, certo? Também para ti, como é que é conciliares tudo isto, no fundo é uma nova vida. Não sei bem em que ano da faculdade é que tu estás. Terceiro. Pronto. Portanto, vais ali a meio. Como é que é conjugares isto tudo, mais esta pressão, mais o Porto agora na tua vida e também a faculdade? Como é que é tudo isto? Eu acho que não é fácil, mas também acho que não é tão difícil como se diz por aí, que é conciliar a faculdade com o desporto. Acho que o segredo é mesmo a disciplina, mais do que ser inteligente ou estudar muito, é a disciplina. E não é preciso faltar a treinos ou faltar a aulas, havendo o possível ajuste de ambas as instituições, acho que é possível ajustar e lá está. O desporto é importante porque vê-se muito, quando se entra na faculdade, as pessoas a deixarem o desporto. E para mim funciona mesmo bem eu ter aquele momento em que eu não penso em nada. A jogar futebol é o único momento em que eu consigo abstrair-me de tudo e lá está, com disciplina eu acho que é perfeitamente possível. Presumo que num plantel tão jovem o Mister tenha mais estudantes ali também. Muito. Portanto, isto cria algum... Porque a Inês estava a falar uma coisa interessante, que é haver aqui um ajuste de ambos os lados, ou seja, o facto também de ter jogadoras que ainda estão dedicadas aos estudos, cria aqui, não queria dizer alguma dificuldade, mas cria aqui algum... Tem que, acima de tudo, existir compreensão. Ou seja, dificulta-lhe de certa forma o planeamento ou já é uma coisa que já está automatizada, no fundo? Está tudo articulado, já aconteceu e dou exemplo. Nós temos uma jogadora, por exemplo, num dos dias da semana que tem aulas até mais tarde. O que é que se arranjou? E forma que eu disse, dela não faltar à aula e também ter que treinar. Por exemplo, vai ao escalão abaixo, ela também tem idade ainda para ir ao escalão abaixo e treina no escalão abaixo nesse dia. Ou seja, não perde a aula e neste momento tem que ser o foco acima de tudo também dela, é acabar, neste caso, o secundário, e ao mesmo tempo treina, como tanto queria também, e não falha dos dois lados. E lá está, há um ajuste de ambas as partes, compreensão acima de tudo. Porque vocês treinam de manhã? Não. Ou à tarde? À tarde. Ok. Portanto, acaba aqui por apanhar ainda um bocadinho essa questão das aulas. Exatamente, apanha ali as aulas da tarde. Ou seja, há um ajuste delas também em termos horários, algumas conseguiram ajustar, outras se calhar não tanto, nós articulamos tudo. E isto leva-me para outra questão, que é, de facto, o vosso plantel é muito jovem. Nós olhamos para a jogadora mais velha e dizer velha é um exagero, porque a Cláudia tem 28 anos, portanto,
E esta pergunta se calhar é mais direcionada para o Missa, que vem já tinha experiência com futebol feminino, mas vem de um contexto diferente. A última experiência foi na Indonésia, a treinar jogadores mais experientes no futebol masculino, ou seja, mudar aqui o chip, deixar esse contexto e vir trabalhar novamente no futebol feminino com um plantel jovem, presumo eu que cheio de fome de vencer, mas mudar aqui o chip tem sido fácil, adaptar-se às jogadoras, e isto também acaba, mesmo para elas, adaptar-se também ao treinador. Tem sido uma relação fácil. Lá está. Face a todo o mundo novo que elas têm ali no Futebol Clube Porto e a capacidade que tiveram de absorver as coisas no início. Lá está. O foco estava muito alto. Ou seja, elas próprias também têm as suas ambições, querem se mostrar, e realmente foi fácil, em termos de treino, elas estarem predispostas a absorver o que íamos falando e o que queríamos em termos de ideia de jogo, dos exercícios de treino. Para já tem sido, e é o que eu tenho dito, o grupo, nada a apontar. É muito duro o Missa, Inês? Não, eu acho que no futebol feminino, acho que é difícil termos um treinador que nos saiba dizer as coisas da maneira certa. Eu acho que as mulheres nesse aspecto são mais complicadas. E o Misser também já tinha estado no futebol feminino e acho que também tem uma bagagem e sabe o que nos dizer, quando nos dizer, como nos dizer. E parece que não, mas a nossa receptividade aumenta muito quando é dito da maneira certa. E os resultados são mais imediatos. Uhum. Eu se calhar entrava agora mais aqui na questão da construção do plantel, ou seja, o facto de termos aqui uma mistura de jogadoras com experiência de Primeira Liga, jogadoras mais jovens, algumas jovens já com experiência de Primeira Liga, portanto, era sempre este o plano inicial, ou seja, ter aqui esta mescla, ter aqui um plantel que desse garantias para os desafios que tem pela frente, mas abrir aqui a porta a jovens para crescerem, ali guiadas um bocadinho pelas mais experientes. Sim, o objetivo partiu, ou seja, termos um plantel competitivo, acima de tudo para a divisão que estamos, e mais uma vez vou buscar, sabendo as condicionantes que o Porto tem e a forma como estamos a entrar no projeto, certo? Trazer, acima de tudo, a juventude direcionada para o projeto que é. Se nós queremos um projeto a longo prazo, para mim faz sentido que o plantel fosse jovem e pensássemos a longo prazo também. Ou seja, que nos dessem garantias atuais, e eu penso que todos os jogadores que temos, apesar da idade que têm muita qualidade, e ao mesmo tempo aquelas mais velhas, que nós falamos, e mais velhas são 22 anos, 23 sim. E 24, nos acrescentassem algo que permitissem as outras crescer. Acima de tudo isso. E depois, que em termos de valores, se identificassem com o Porto, com os valores que o Porto quer, que acima de tudo eu também quero dentro de uma equipa feminina, que é muito importante, e eu pelas experiências também que tive, sabia se calhar o que não queria dentro do plantel e acima de tudo o que queria em termos de perfil e personalidade da jogadora, e foi muito direcionado nisso, no projeto a longo prazo e na construção de um grupo acima de tudo saudável e forte para este ano. Uhum. O Porto entra aqui com ambição. O projeto, o plantel é construído para ser competitivo, como o Mister disse, mas com a ambição já até porque o próprio Presidente já colocou também essa fasquia, ou seja, há aqui a ambição de fazer o caminho o mais depressa possível, mas de forma sustentada. Isto leva-me à pergunta de, nesta altura, este projeto de Futebol Clube Porto está pensado há quanto tempo? Ou seja, os objetivos estão traçados a que prazo? Sendo o mais honesto possível para esta época. E eu penso que tem que ser assim, face à realidade, e, por exemplo, para o ano, o contexto competitivo da segunda divisão vai mudar outra vez. Ou seja, eu penso que tem que ser o passo dado a cada ano. Neste momento, o projeto do clube tem que ser assim pensado. Porque senão vamos estar a dar um passo maior do que a perna, o Porto se calhar vai entrar da forma que não quer entrar, por isso daí a ideia, e estou a ser o mais honesto possível mesmo, está pensado para este ano. Chegamos ao final da época, revimos tudo, consoante o que se passar, e planeamos o próximo ano, novamente. Inês, presumo que terceira divisão seja o objetivo, vencer e subir, mas há aqui outra competição que é a Taça de Portugal. Como é que vocês olham também para a Taça? Ou seja, há aqui alguma expectativa em chegar ali às últimas rondas? Como é que vocês olham para essa competição, onde de certa forma, dependendo obviamente do sorteio, também pode surgir aqui algum desafio que vos coloque mais à prova, digamos assim, que seja mais exigente também para vocês? Sim, neste momento o foco é o campeonato e isso está bem claro para todas nós.
na taça. Estando no Porto, nós temos que chegar o mais longe possível em todas as competições, por isso nós vamos lutar para chegar o mais longe possível e jogo a jogo vamos tentando sempre superar os adversários. Muito bem. Eu já tinha avisado que falavas muito, portanto acho que podes continuar. Não, podes agarrar, estás à vontade. Força. Não, eu de certa forma o Mister já acabou por tocar aqui em vários pontos. A questão de gerir expectativas parece-me claramente que nesta altura é o ponto onde mais incide. E eu queria perceber também como é que está a ser esse trabalho, ou seja, passar essa mensagem para as jogadoras é tão simples quanto parece ou tem mais que saber para passar uma mensagem dessas, de manter toda a gente focada? Acho acima de tudo, e lá está, quando falamos de liderança, e eu abordo mesmo tudo com elas, porque já fazia, e não é por ser feminino, porque no masculino eu vejo as coisas assim. Nós sendo honestos em tudo o que falamos com o grupo, é mais fácil também delas se conectarem connosco. E temos abordado muito essa questão, e nós temos que pensar, mesmo os jogos agora que vamos fazendo, se não temos um foco muito alto, nós quando tivermos um desafio mais complicado, não vamos estar preparadas. Em nenhum momento. Porque não nos preparamos nos outros jogos para chegar àquele momento e estarmos o jogo todo concentradas e dedicadas para o que ele precisa. E tem sido muito por aí. Mesmo falando da taça e a gestão de expectativas, para quem conhece a realidade, ou seja, nós sabemos que o contexto poderá ser muito difícil. Ninguém está à espera que o Porto ganhe a taça no primeiro ano, mas há ali para aquela... quem conhece a realidade do feminino e pensando, é extremamente difícil e seria, mal era, não é? Para as outras equipas que faça esta realidade. A questão é, lá está, é mais também um contexto competitivo, por exemplo, para nós de crescimento. E vai ser por aí, é o que eu digo, vai-nos criar desafios que, se calhar, mais à frente vão ser importantes para o crescimento da equipa, acima de tudo isso. Esta questão, os primeiros jogos foram, diria, convincentes, eu diria elucidativos também da qualidade que o plantel já tem. E a questão que eu direciono agora mais é como é que vocês criam estímulos, ou seja, manter as jogadoras com aqueles estímulos competitivos, mesmo que o jogo de fim de semana possa não ser tão exigente quanto isso, como é que se mantém esse estímulo competitivo para que não haja relaxamento, para que não haja excesso de confiança, porque as coisas sejam encaradas com essa forma séria sempre? Queres falar tu agora? Pode ser. Está-se à vontade. Nos treinos não há espaço para esse facilitismo. O jogo é uma coisa e nos treinos nós todas queremos jogar, por isso o nível competitivo é alto, não há facilitismos. É assim, Mister? Tem sido. Nós próprios criamos competição interna, também para que haja aqui uma competitividade maior entre elas, e tem sido assim, porque lá está, nós para cada posição temos mais que uma jogadora com qualidade para poder jogar, e uma sabe que se deslizar um bocadinho, a outra está lá para entrar e roubar o lugar. E depois lá está, em questão de jogo, é nós prepararmos e focarmos acima de tudo mais que no adversário, e falei disso com elas ainda no último jogo, focarmos em nós. Ou seja, o crescimento é para nós e nós sabermos que precisamos de todos os jogos para ir crescendo individualmente e coletivamente, acima de tudo. Muito bem. Andréia, tens mais questões para colocar? Eu estou estou de curiosidade. Sabes que eu sou sempre aquele tipo de pessoa que está aqui e gosta de perceber o que é que está a acontecer. Ok. Portanto, eu deixo-te sempre levar A minha curiosidade está saciada, pelo menos por agora. Por agora está, sim. Pronto, sendo assim, fechamos então. Acho que podemos fechar. Mister, Inês, muito obrigada por terem vindo aqui ao nosso cantinho. Boa sorte para o resto da época. Obrigado. Dani, não me deixes tão estendida? Enfim, é isso, malta. Até para a semana e tchau, tchau.